Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Com esse belo texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 9, eu dou boa noite a vocês, cumprimento todos vocês, sempre com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que possamos ter aqui um tempo de comunhão muito bom, um tempo em que vamos oferecer culto a Deus e pedindo também a Deus para que possa se comunicar conosco, para que possa ser um tempo também de comunhão intensa com Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Quero convidar você para uma oração nesse momento. E quem vai conduzir a oração é nosso presbítero Edilson, uma oração de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pelos dias que Deus tem nos dado. Tem dias difíceis, tem dias mais fáceis, mas graças a Deus, porque Ele tem nos dado vida. Vamos orar e logo em seguida a gente segue então com cânticos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela vida, te damos graças, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco a cada momento, Pai. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é Rei e é soberano sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está conosco, nos libertando, nos cuidando, fazendo com que a Sua vontade seja feita em nossa vida, Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém. Esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti pertencer o tesouro do céu terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem dar a Ele teu coração.
há de pertencer, o tesouro no céu terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de pertencer, o tesouro no céu terá. O texto de Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 10, fala a respeito de uma grande multidão que está em constante louvor a Deus. Mas ela tem um detalhe interessante, ela é vestida com roupas brancas, alvas, e essas roupas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Acompanhe comigo a leitura. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Essa referência da roupa branca, alva, e que foi lavada no sangue do Cordeiro, ela é descrita no texto um pouquinho mais adiante, aí mesmo, em Apocalipse. E essa figura, essa ilustração, está fazendo referência ao nosso processo de santificação, de purificação, que Cristo vem fazendo em nossas vidas, que o Espírito Santo vem atuando em nós, para que nós possamos deixar o velho homem para trás e sermos revestidos com o novo homem. Então, branco no sinal de pureza, de integridade, de santidade diante de Deus. Dentro desse processo é necessário que a gente tenha momentos de reflexão a respeito das nossas vidas e também tenha conversas com Deus, que nós possamos fazer orações de reconhecimento do nosso estado de pecado e possamos então pedir perdão para Deus a respeito desses pecados. É isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos orar a Deus confessando nossos pecados. Pai, nós estamos aqui agora mesmo, cada um em sua casa, cada um em sua residência, mas nós estamos aqui agora nesse momento juntos, Pai. Vindo a Ti em oração, pedindo que o Senhor venha sondar nossos corações, Pai. Porque nós somos falhos, o pecado existe em nós e nós infelizmente pecamos contra Ti, pecamos contra o Teu nome, contra a Tua santidade, Pai. Que o Senhor, por favor, venha derramar mais da Sua graça sobre as nossas vidas e nos perdoar, porque mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama, o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso e o Senhor mandou o Seu Filho aqui para morrer por nós e pelos nossos pecados, Pai. Então, por favor, meu Deus, purifica-nos, Pai, limpa-nos de todo o mal que nós temos feito, inclusive dos que nós nem sabemos que estamos fazendo, Pai, dos que nós, quando nós pecamos, não percebemos, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos ajude a vencer esse mal que habita em nós, Pai. Por favor, cuida de nossas vidas, livra-nos de todo o mal, por favor, e nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos possibilitou, através do Seu Filho Jesus, ir até a Ti e conseguir esse perdão, essa salvação. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saiam dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e
a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos, te quero dono do meu tempo e dos meus planos, que sejas meu universo. Eu quero a minha vontade, quero agradar-te. De cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder sejam um alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Bem, agora a gente vai dar continuidade nessa série, nessa pequena série de sermões que eu tenho desenvolvido com vocês aqui, respondendo algumas perguntas que foram enviadas para mim. E a pergunta dessa noite é: como é lá no céu? Uma pergunta muito boa, que trabalha um pouco até a nossa esperança, a nossa alegria que nós temos no Senhor Jesus Cristo, na sua salvação, naquilo que Ele tem preparado para nós. E a gente tem muitas dúvidas mesmo a respeito disso, porque já vou adiantando para você, a Bíblia não trata o tema com extrema clareza, ela dá sim muitas imagens para nós a respeito do céu, principalmente no livro de Apocalipse, que é o livro que nós vamos usar aqui como base para o nosso sermão. Mas a gente sabe que no livro de Apocalipse tem muitas figuras de linguagem também ali inseridas. E até mesmo quando existe a descrição do que a gente pode chamar de céu, paraíso, vida eterna, a gente vai encontrar ali também algumas figuras de linguagem, ou seja, não significa que seja exatamente ou literalmente como está sendo descrito. Pode ser, é bem provável que seja, que ali a gente vai encontrar uma descrição, uma metáfora, alguma coisa que sugere aquilo que o autor ou o próprio Deus está querendo passar para nós. Isso porque diz também a Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, vai existir muita coisa que nós ainda não conhecemos, não temos acesso nessa terra, senão nossos olhos já teriam visto, nossos ouvidos já teriam ouvido. Então são coisas novas e é difícil fazer comparação, demonstrar coisas novas se você não tem com que comparar aqui na Terra. Mas aquilo que a Bíblia apresenta, e eu vou usar só um pequeno recorte, a gente tem outros textos também que falam sobre essa vida eterna, ou céu. Vou fazer só então esse pequeno recorte. Isso já é suficiente para nós termos uma ideia de como vai ser bom. Já estou até adiantando aqui, é claro, isso não é novidade para a gente. Nós que conhecemos, andamos um pouco com Cristo, sabemos que o que tem reservado para nós é muito, muito bom. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe nessa jornada.
Pai, fale aos nossos corações, mexe aqui com o nosso interior, com as nossas certezas e incertezas, alimente o nosso espírito e nossa alma com as palavras que vêm da Santa Palavra, aquece nosso coração com tudo aquilo que o Senhor já declarou através dos seus santos servos, os apóstolos que registraram a mensagem sagrada para chegar até os nossos dias, as nossas mãos e as nossas vidas. E pedimos então que o Senhor possa mexer conosco, trabalhar com as nossas vidas nesse momento. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. O texto bíblico que vai ser usado é Apocalipse 21. Nós vamos ler desde o primeiro versículo e vamos avançar até o capítulo 22, versículo 6, 21, 1 até o 22, 6. Um texto um pouquinho longo, é verdade, mas é um texto muito bonito que eu acredito que vai trazer alegria para o seu coração. Falando em alegria, você conseguiria pensar em algum momento da sua vida que você sentiu muita alegria, muita satisfação? Pense aí numa cena, numa experiência, pode ser uma viagem, um encontro de família, qualquer, ou que você tenha ganhado um presente muito especial, qualquer um desses momentos que você tem na sua memória, tem esse registro como um momento muito agradável para você. Eu espero que você tenha tido vários momentos assim na sua vida. Eu tive alguns também, claro. Apesar de saber que a vida, me parece que tem sempre muitos momentos que são grandes desafios, mais momentos assim do que os momentos em que a vida está mais tranquila e a gente pode experimentar essa satisfação. Mas existem. Tenho certeza que você tem aí o casamento, o nascimento de um filho, de um neto, de um parente. Pois é, se você for bem sincero, imagina, olhando de novo essa cena, que talvez seja uma cena muito boa, se for bem sincero, pode ser que você encontre ali um detalhe ou outro que, se fosse possível mudar, deixaria a experiência ainda mais agradável, não é verdade? Talvez o clima não estivesse tão bom, se estiver relacionado à comida, talvez o tempero, um pouquinho mais sal, um pouquinho menos sal, ou seja, pequenos ajustes para deixar a cena ainda melhor. E se fosse possível você fazer um looping, refazer essa cena diversas vezes, tendo oportunidade de observar cada detalhe da cena e melhorar aos pouquinhos. Vamos fazer esse trabalho aí 100 vezes. Pode ser que você tenha chegado num momento, então, muito, muito bom. E o que eu quero dizer com isso? É que mesmo se a gente chegasse nesse momento, que é muito agradável, e melhorado 100 vezes, a gente ainda estaria distante daquilo que é reservado para nós, que é chamado de paraíso, a vida eterna com Deus. A gente talvez tenha aí uma pequena noção do que seria a vida eterna com Deus, mas eu posso assegurar para você, ainda está distante. É sim uma forma de experimentarmos, de termos uma noção daquilo que é bom, mas ainda Deus tem mais reservado para nós. Vamos imaginar que, ao invés de você corrigindo essa cena, fosse o próprio Jesus. Porque se você corrige a cena, a experiência, muita coisa vai acontecer conforme o seu gosto. Mas pode ser que não agrade quem estivesse participando ali com você. Imagina que você gosta de uva passas no arroz, e você colocou uva passas nessa cena. Mas a pessoa que está do seu lado não gosta de uva passas. Mas vamos então deixar com Cristo, para que Ele mexa, para que Ele trabalhe com essa cena, com essa experiência. Ele pode fazer, Ele tem capacidade de fazer de tal forma que vai agradar todo mundo. Então, aí a gente começa a chegar ainda mais próximo daquilo que nós vamos chamar então de vida eterna ou o paraíso com o nosso Deus. Mas para a gente não ficar só nesse exercício de imaginação, eu queria então ler com você e pensar um pouquinho mais a respeito do que está escrito aqui, tirar algumas lições para as nossas vidas nesse texto de Apocalipse, do capítulo 21, começando do primeiro versículo em diante. Nessa primeira parte aqui nós vamos dar ênfase, ou o texto dá ênfase, naquilo que existe e daquilo que não existe, em presenças e ausências a respeito do que é chamado de céu ou nova terra. Vamos ver. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia.
Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então, uma mudança já que é bastante importante é saber que novos céus e nova terra são criados pelo mesmo Criador do antigo céu e da antiga terra, dos antigos céus e antiga terra. O próprio Jesus Cristo é o Criador, isso a gente vai ver daqui a pouquinho nos versículos seguintes. Mas é importante fazer esse paralelo aqui, a Bíblia está fazendo aqui um paralelo com a criação de Gênesis. Mas para dizer, existe coisa nova para chegar, ou está sendo feita, ou estão sendo feitas coisas novas. E o que existe nessa nova criação? Existe ali uma cidade santa, chamada Jerusalém, que descia da parte de Deus, descia dos céus. Então, onde é que vai estacionar essa cidade santa? Na terra, ou na nova terra, na terra que foi criada por Deus. Ela vem da parte de Deus e está preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E quando a gente pega essa figura de noiva e casamento, falando a respeito de relacionamento de Deus e os homens, a gente pode então já pensar e conectar a ideia, a imagem dessa cidade, dessa nova Jerusalém, com os santos, com os salvos em Jesus Cristo. Aqui existe uma mistura muito forte entre a imagem da cidade e os próprios moradores. É difícil você fazer uma diferença muito grande, bem definida entre o que é a cidade em si, o local de morada, e os próprios moradores. A gente também vai ver isso com maior clareza daqui a pouquinho, um pouco mais para frente. Então existe novo céu, nova terra. E Deus presente. O que tem então de presença? Também a presença de Deus. E os povos reunidos ali. Esses povos chamados povos de Deus, ou povo de Deus. Esses povos serão do próprio Deus. Agora, o que não vai existir? Não vai existir coisas ruins. Não vai existir lágrimas, morte, tristeza, choro, dor. Porque isso tudo faz parte da antiga ordem, a ordem que tinha passado, que já passou. De acordo aqui com a visão do Apocalipse. Vamos então ao responsável da criação. Quem é ele? Versículo 5, aquele que estava sentado no trono disse, ou seja, é aquele que estava sentado no trono, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quando Jesus pede para que isso seja escrito, é como se fosse um atestado de fidelidade. Pode escrever porque eu garanto aquilo que eu estou fazendo ou estou falando vai acontecer. Disse-me ainda, está feito. E olha que mudança interessante aqui e tão rápida, tão repentina. Estou fazendo novas todas as coisas e está feito. Ou seja, aquilo que na teologia a gente costuma chamar de já e ainda não. Está acontecendo? Sim. Está acontecendo, mas também já está feita? Sim, já está feita, porque no plano de existência de Deus, o tempo não é importante da forma que ele é importante para nós. Nós estamos presos nessa cronologia que não tem como voltar para o passado, não tem como adiantar para o futuro, existe somente o presente para nós, mas Deus circula livremente pelo tempo. Então, estou fazendo e já está feito, está feito. Quem é ele? Eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, para simbolizar que ele é o começo e o fim, ele é tudo, o princípio e o fim, como diz o texto. E a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Nada mais
apropriado sair da boca do próprio Alfa e Ômega, do princípio e o fim, do próprio Cristo, porque ele mesmo já tinha se apresentado assim na história. Você se lembra daquela mulher que foi buscar água e teve um encontro com Jesus, água lá no poço, mas ela acabou descobrindo que ela tinha sede de vida, e Jesus falou que ele era a água da vida. E está dizendo aqui, aquele que tem sede vai receber dessa água, vai receber vida. Agora, quem vai participar dessa festa e quem não vai participar? A Bíblia é clara também. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Quem participa? O vencedor. Parece então que a Bíblia está querendo dizer que existe uma batalha sendo travada, uma disputa acontecendo, e aquele que conseguir cruzar a linha de chegada, aquele que estiver mais bem preparado, esse é o que vai chegar lá. Se a gente não conhecesse todo o contexto bíblico, daria até a entender que essa recompensa ela deve ser merecida por esforço, mas na verdade não é isso. A gente sabe, não somente pelo texto do Apocalipse, em outras das suas partes, mas também pelo restante do ensino bíblico, que esse prêmio, esse presente é dado não porque merecemos, mas pela graça de Deus. E por que então que o autor está usando aqui, João, que escreveu o Apocalipse, está usando essa imagem do vencedor? Aqui é importante lembrar o contexto em que o Apocalipse foi escrito e para quem foi escrito, que era o contexto de muita perseguição aos cristãos. Apocalipse foi escrito também com essa ideia de dar coragem para que os irmãos não desanimassem. A carreira é difícil, envolve muitas dores, perseguições, até mesmo morte, mas não desanime, persevere, vá até o fim. Existe um grande presente nos esperando. E é por isso, então, essa linguagem para encorajar os irmãos daquela época. Mas, é claro, encoraja também todos nós, porque também vivemos uma vida difícil, graças a Deus, não com as mesmas perseguições daquela época, mas também vivemos no mundo de tribulação. Então, uma mensagem que traz conforto. Passamos dificuldades aqui nessa terra, mas existe uma outra vida, uma nova realidade nos aguardando, que é uma realidade sem choro, sem sofrimento, sem dor. Agora, aqueles que são contrários à mensagem do Evangelho, que foram os opositores de Jesus, ou são os opositores de Jesus, os zombadores, aqueles que desprezam Deus e a sua mensagem, esses não vão herdar, esses não vão ganhar. Para eles está reservado um outro fim, um fim muito triste, que aqui é descrito como fogo que arde com enxofre. Um fim que continua onde a tristeza, a dor, o sofrimento continuam existindo, infelizmente. E a Bíblia chama então isso de segunda morte. A primeira morte aconteceu quando houve a queda do ser humano e com ela também a experiência da morte física, lá na morte espiritual, porque houve rompimento, separação do relacionamento com Deus. E agora aqui essa segunda morte é dita porque vai haver, então, uma separação definitiva dessa graça que tem sido ofertada à humanidade. O que vai sobrar? Somente sofrimento. A partir do versículo 9, nós temos, então, agora uma descrição dessa cidade. Lembre-se que essa cidade ela pode ser misturada tanto como local, como também com os seus habitantes. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. E aqui eu quero fazer referência ao sermão
da semana passada, quando a gente viu Jesus Cristo na sua oração sacerdotal, João capítulo 17, em um momento ele fala que ele deu da sua glória para os seus discípulos. E aqui, mais uma vez, a gente pode confirmar essa glória agora resplandecendo, porque não é uma glória própria, mas é uma glória entregue a essa cidade ou a esses moradores dessa cidade. Essa noiva, a noiva do Cordeiro. Nada mais apropriado também do que imaginar a noiva do grande Cristo, do grande Jesus, como uma mulher muito bonita, muito bem preparada para o casamento. Então, esses versículos e agora também os próximos vão descrever toda essa beleza dessa noiva, que foi preparada para o casamento. Tem aqui a ideia de proteção, que ela está protegida, bem guardada, a partir do versículo 12. Tinha uma grande alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Além disso, a Bíblia fala aqui da ideia também de que ela tem um fundamento muito precioso. Veja versículo 14 e 15, os versículos. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. E a ideia aqui do fundamento com os nomes dos apóstolos faz referência direta à própria construção da igreja. Outros textos bíblicos dizem que a igreja de Cristo ela é fundamentada ou fundada nos ensinos dos apóstolos. É por isso que nós dizemos que somos uma igreja apostólica, porque temos como base das nossas instruções aquilo que foi dado por Deus, da parte de Deus, para os seus apóstolos, para aqueles que foram usados para escrever os textos sagrados, ou seja, a Bíblia. Então, temos nas nossas mãos ensinos dos apóstolos, e esse é o nosso fundamento. E é isso que está dizendo aqui, esses versículos que acabamos de ler. Essa cidade está fundamentada, e no seu fundamento tem o nome dos 12 apóstolos. O que tem mais nessa cidade, nessa bela cidade? A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. E aqui eu quero fazer uma pequena observação, porque nós estamos lendo a nova versão internacional e ela fez questão de fazer também uma tradução do que seria a medida usada naquela época. E para mim não cai muito bem, porque é mais interessante não saber exatamente o comprimento, mas o simbolismo que tem por trás do comprimento. E o comprimento, você pode encontrar até em outra versão bíblica, seria 12.000 estádios. E o 12 é importante porque o Apocalipse trabalha bastante com essa questão de simbologias numéricas também. E o 12 simboliza também a perfeição, a presença de Deus, coisas vindas da parte de Deus. Então está aqui 12.000 estádios. A largura e comprimento eram iguais, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 75 metros de espessura. Mais uma vez, vou voltar à conversão aqui de medida, que na outra língua diz, ou na outra tradução diz 144 côvados. Mais uma vez, um múltiplo de 12, 144 côvados, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Você já imaginou isso? Essa figura de cidade murada era muito comum antigamente. Hoje em dia a gente retoma isso com a construção dos condomínios fechados, é praticamente ali uma cidade também murada para garantir a segurança, mas uma figura muito, muito comum para esses leitores aqui do Novo Testamento.
Uma cidade murada. E é claro, você usaria ali pedras para garantir a segurança, mas para ressaltar como essa cidade aqui é diferente, não é só uma questão de segurança, mas também uma questão de grandeza, de esplendor, de beleza. Esses muros têm pedras preciosas como ornamento. E olha aqui a descrição dessas pedras. Eu, se vou sincero com você, eu não conheço muito a respeito de pedras preciosas. Até se alguém aí tiver um pouco mais de conhecimento, quiser me dar algumas explicações, eu só sei que é uma relação de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, e o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto, o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola, e a rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. E é nessa imagem aqui que muitas vezes nós temos na nossa imaginação, quando falamos do céu, quando falamos da vida eterna. Na verdade, agora a gente precisa pensar mais na terra, a nova terra, e essa cidade que desceu, não exatamente aquele céu cheio de fumaças e anjinhos flutuando e alminhas flutuando. A descrição aqui é um pouco diferente, é de uma nova terra onde Deus vem habitar com o seu povo. Mas a gente também coloca isso, essa construção de uma rua ou uma cidade toda feita de ouro. Vai ser assim? Sinceramente, não sei. Possivelmente essa é uma descrição, como eu tinha falado lá no comecinho, usando metáforas, para a gente entender a respeito de coisas preciosas. Porque na nova terra, no novo céu, talvez não exista mais essa noção de coisas caras, muito difíceis de se adquirir. Porque a gente vai estar diante daquilo que é muito mais precioso do que qualquer material feito na terra. Estaremos diante do nosso próprio Deus. Então as coisas da terra vão perder seu valor. Mas aqui é descrito com coisas muito preciosas. Então, para trabalhar a nossa noção de como vai ser bom, bonito lá. E como eu estava falando sobre a presença, olha ele aqui. A partir do versículo 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. O próprio Deus presente, na figura de Deus Pai e Deus Filho aqui, como está descrito, eles brilhando com a sua glória sobre essa cidade, sobre seus moradores. E isso vai ser suficiente. Não vamos nem precisar de uma fonte externa de luz. O sol, que hoje para a gente simboliza inclusive vida. É difícil a gente encontrar vida onde o sol não brilha, mas Deus vai ser a nossa luz. Deus vai ser a nossa própria fonte de vida. E nós teremos então vida abundante. Ela é santa, essa cidade é santa e dedicada exclusivamente a Deus. Deus está lá. Veja o versículo 24. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por isso eu disse que as figuras elas estão misturadas, né? Pode ser tanto o local como também os moradores. Se nós pensarmos nessa cidade como noiva, faz sentido a gente imaginar pessoas. Mas aqui também existe uma descrição de gente entrando e saindo dessa cidade, visitando, levando presentes, levando suas glórias, aquilo que produz de melhor para ser ofertado para o próprio Cordeiro, para o próprio Deus. Então, podemos pensar também num local glorioso. Agora, caminhando para o capítulo 22, o comecinho dele. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, do meio da rua principal da cidade.
De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Quanta beleza, quanta coisa boa num pequeno trecho da Bíblia. Aqui a gente vê que então esse povo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, como nós já falamos lá na liturgia, aqueles que vestem brancos porque foram lavados pelo sangue de Jesus, eles podem desfrutar da presença do Cordeiro, de Deus, podem beber da água da vida, podem tomar da folha dessa árvore que também, beber da água da vida e também comer da árvore da vida, dessas folhas que curam, trazem cura. Ou seja, nós nunca teremos mais experiências de dores, de doenças. Pois as folhas da árvore servem para a cura das nações. Não vai haver mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E olhem que interessante. Eles verão a sua face. Esse é um desejo já muito antigo do homem. Aquele que se relaciona com Deus tem desejo de ver o próprio Deus. Quando homens do Antigo Testamento pediram isso, como Moisés, por exemplo, Deus falou que não era possível. Ele não podia se mostrar, a glória dele é muito grande para que o homem possa ter acesso. E Deus instruiu, se você me visse, você morreria. Não é possível eu fazer isso. Isaías, quando teve também uma visão ali do trono de Deus, ele se prostrou e não conseguiu ver o próprio Deus. E também teve esse sentimento, agora eu vou morrer. Estou diante de Deus, eu vou morrer porque eu sou um homem pecador. Mas aqui, nós acabamos de ver que teremos acesso à face de Deus, veremos Deus face a face. E o nome de Deus estará escrito nas nossas testas, também um símbolo para dizer que pertencemos a Deus. Somos o seu povo. Terminando então, versículo 6. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve, palavras de Jesus. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então aqui temos uma mensagem digna de confiança, porque foi dada pelo próprio Deus. Como os profetas deram as suas mensagens vindas da parte de Deus, agora o próprio Deus está entregando essa mensagem que foi registrada por um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos ou apóstolo de Jesus. E essas palavras são dignas de confiança e são verdadeiras. Felizes aqueles que guardam essa palavra. As palavras da profecia deste livro, diz o Senhor Jesus Cristo. Depois dessa leitura e para a nossa breve reflexão, você já percebeu que o homem tem investido tanto esforço, a sua engenhosidade tem tentado criar cada vez mais dispositivos para prolongar a vida do ser humano aqui nessa terra? E é normal a gente pensar nisso, porque nós temos, na verdade, medo da morte. Então, a ciência, o conhecimento que foi desenvolvido pelo ser humano, tudo tem sido aplicado para que a gente descubra novos remédios, novas terapias, novos equipamentos, tratamentos, novas formas de proteção da vida, para que a gente tenha uma vida um pouco mais digna, um pouco mais longa, um pouco mais saudável, e um pouco melhor até. Isso é verdade. E tem problema? Não. Quanto melhor a gente puder experimentar dessa vida aqui, é claro, melhor vai ser para nós.
Se estamos sofrendo menos, que bom. Estamos passando menos aperto, que bom também. Só que nessa busca intensa, você já reparou também que tem muita gente ficando doente? Fica doente tentando buscar mais vida, mais tempo de vida. O desespero começa a bater, não consegue aceitar o tempo que está passando, possivelmente até a velhice que esteja chegando, o corpo que está definhando aos poucos, ficando mais fraco, mais frágil, menos cheio de vigor, de saúde. E as pessoas entram num desespero, tem muita gente assim entrando em desespero, tentando prolongar a sua vida. E para nossa consideração, depois de lermos esse texto, será que vale a pena a gente desejar mesmo viver tantos e tantos e tantos anos, prolongar a nossa vida para séculos nesse mundo? Imagina se o homem conseguisse descobrir uma fonte de juventude, uma pílula rejuvenescedora que permitiria o homem a viver muito mais tempo do que ele vive hoje. Será que valeria a pena? Ou, depois de conhecer essas maravilhas reveladas na palavra de Deus a respeito do céu, dos novos céus e da nova terra, da vida na presença com Deus, não seria melhor pensar como Paulo? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E você, o que pensa sobre isso? Todos que têm sede, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada será nas ondas do amor de Deus, profundas no que tem sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o teu coração, a dor e a tristeza, lavada será nas ondas do amor de Deus. Que tem sede. Bem, agora eu estou aqui para fazer um convite para você e sua família poderem participar conosco das atividades dessa semana. Lembrando que terça-feira e quinta-feira nós temos encontros
terça-feira, às 20h30, no ambiente online, e o link é divulgado no nosso grupo. Se você não participa aqui da nossa igreja, do nosso grupo de WhatsApp, pode entrar em contato conosco. A gente vai ficar muito feliz em poder receber você também nessas atividades. Então, terça-feira, às 20h30, temos estudo bíblico baseado no sermão de hoje. E na quinta-feira é tempo de oração, tempo de dividirmos as alegrias, as tristezas, as ansiedades e gratidões a Deus. Nós vamos orar uns com os outros, uns pelos outros, também às 20h30 no ambiente virtual. Hoje nós não teremos, depois do culto, o nosso tempo de comunhão. O Conselho decidiu fazer esse tempo de comunhão a cada 15 dias, então vamos alternando aí os domingos. E também sempre no primeiro domingo do mês que nós teremos, na verdade, a ceia do Senhor. E para fechar aqui os avisos e os recados que eu tenho para dar, a gente não pode terminar a noite sem comemorar o aniversário da Sofia, que foi na segunda-feira, dia 18, desejando aqui os parabéns para ela, desejando as bênçãos de Deus sobre a vida dela e também os parabéns para o Tony e para Léo, que estão completando, na verdade, hoje, mais um aniversário de casamento. Que Deus também esteja sempre presente nessa família. Dado esses recados, eu queria orar com você, a oração final, e pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas. Senhor, estamos alegres porque ficamos esse tempo juntos aqui. Nós trocamos experiências de louvor, de gratidão, até mesmo de súplicas, intercessão e confissão ao Senhor. Tudo isso em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Obrigado por esse tempo que foi muito rico e precioso. Agora pedimos que o Senhor possa nos acompanhar durante a semana, também nos dando uma boa noite de sono hoje, possamos descansar bastante e sendo renovados nas nossas forças para iniciarmos os trabalhos amanhã. Deus nos acompanhe, mas queremos mais que isso. Queremos pedir que o Senhor nos torne sempre sensíveis ao mover e ao agir do Senhor na história do mundo e nas nossas próprias histórias, sabendo que o Senhor tem nos preparado para não vivermos eternamente nessa terra, mas para termos um encontro glorioso com o Senhor e vivermos eternamente uma vida abundante diante do Senhor e com as pessoas que nós amamos, aquelas que foram resgatadas pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus é a nossa oração. E agora eu também clamo ao Senhor que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as eternas consolações do Espírito Santo e também o amor de Deus o Pai acompanhem vocês, irmãos, hoje e sempre. Amém. Boa semana.